Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, nesta tarde, hoje quente, para o estudo da tarde. O tema será Pedi e obtereis, e a palestrante será Ângela. Agora vamos ter a Ângela fazendo a nossa oração de abertura. Então vamos pedir, ajuda. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta tarde, por mais esta oportunidade. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E quem não pede, né? Nós somos eternos pedintes. E como a gente pede? A gente pede para tudo. Por isso que eu quis trazer esse tema hoje. A gente pede muito, mas para a gente obter tem todo um processo atrás disso aí, né? Só para justificar, a nossa irmã Sueli está às voltas com a neta em Búzios, porque o pai e a mãe viajaram, né? Eles foram para fora e pediu socorro a ela. E ela, como dirige, ela foi para levar para o colégio. Aquele negócio, né? Que é criança aí tem esse procedimento. Aí ela deixa um abraço para todos vocês, tá bom, gente? Porque normalmente ela estaria aqui. Terça-feira que vem eu acho que ela vai estar, né? Então, hoje vocês vão ter que exercer a paciência. A palestra de domingo foi sobre a paciência, não foi? Do Sandro? E hoje vocês vão ter a chance de exercitá-la em me ouvir. Porque eu, sou mera aprendiz, então a gente tem que se esforçar muito. Eu me esforço muito. Vocês não avaliam quanto, né? Mas eu trouxe pra gente o Pedi e obtereis por isso, porque eu estou constantemente pedindo ajuda. E esse tema foi abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Lá na frente, lá no finalzinho. Mas antes de entrarmos diretamente no Pedi e obtereis, o que nós temos assim de importante na nossa existência, Kardec, na pergunta 833 de O Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta, ou seja, é dono de si? E os espíritos responderam da seguinte forma: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade absoluta, sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então o pensamento para a gente é algo fantástico. Mas a gente também tem que se policiar com relação aos nossos pensamentos. Não temos que... Como é que a gente vai pedir e obter se a gente não vigia o pensamento? Então, o pensamento é importantíssimo. Então, a gente tem, a maior liberdade para pensar, E Kardec continuou na 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? O que vocês acham? Vocês já pensaram? Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos? E os espíritos responderam: é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absorve-o, segundo a sua justiça. E a justiça de Deus é para todos nós, E dando sequência, porque nós vamos desembocar naquele ali, tá, gente? Por isso que eu estou abordando o pensamento. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Olha como que Kardec era perfeito nas suas indagações, Aí os espíritos responderam:
A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, ele aprofundou muito nessa questão aqui sobre a liberdade de consciência, porque realmente nós somos livres para pensar, né? E esse pensar é que nos complica às vezes, né? O nosso posicionamento. Olha só, quando a gente pensa, vamos fazer um exercício. É um exercício simples, mas que principalmente, né, as senhoras donas de casa, ou mesmo os senhores, não vamos discriminar ninguém, né? Imagine que a gente está na cozinha. A gente pega um limão na mão. Um limão. Pode ser qualquer um. Qualquer tipo de limão, né? A gente tira aquele limão da geladeira e ele está geladinho, ele está frio na mão. A gente quase que sente esse frio na mão. Olha para fora do limão, observa, analisa. Ele é de um amarelo lindo, oleoso. E tem nas pontas pequenas manchas verdes. Agora leve o limão até o nariz. Nada tem o aroma de um limão, o cheiro de um limão. É bom, é gostoso, né? Agora pega uma faca, nós estamos fazendo um exercício. Vamos cortar esse limão. Vamos cortar esse limão. O cheiro ainda é mais forte. Agora dê uma boa mordida nesse limão e vamos saborear um pouco o seu sumo. Que delícia, né? Nada tem o mesmo gosto que um limão. Não é mesmo? A gente chega a sentir, né? Nesse ponto, se você estiver usando mesmo a sua imaginação, vocês todos e eu também, a sua boca já está salivando, nós estamos salivando, né? Vamos considerar, né, as implicações disso aí, desse exercício simples que nós fizemos. As nossas palavras mexeram com as nossas glândulas salivares. As palavras nem mesmo refletiram a realidade, porque não tem limão nenhum na mão. Mas é algo que eu estou imaginando. Então a palavra é importantíssima na vida da gente, né? Ela é uma forma de energia. Ela traduz aquilo que nós estamos pensando e transforma aquilo que nós estamos pensando em energia. Tá dando para acompanhar o que eu tô querendo, aonde eu estou querendo desembocar? Aí nós vamos lá para Jericó, quando um cego procura Jesus. E ele pergunta ao cego: o que queres que eu faça? Mestre, suplicou o cego, faze com que eu veja. Uma pessoa, quando está doente, está em baixa energia. A doença começa pela mente, pelo pensamento. Se você começar a pensar que eu estou com uma dor aqui, uma dor ali, uma dor no pé, o que vai acontecer com você? Vai aparecer uma dor. Porque o nosso pensamento é uma forma de energia. Então a gente leva isso para dentro da gente e transforma aquilo numa força que nós não avaliamos quão grande é essa força. A mente doentia ou negativa produz um corpo doente. Todos nós queremos corpos sarados, queremos estar bem, queremos ter poder, temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas mentes, para quê? Para que desemboquemos num pedi e obterei saudável. Porque se a gente não vigia o nosso pensamento, nós vamos fazer pedido tolo.
nós vamos perder tempo. Nós não vamos aproveitar a grande oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, gente. Nós estamos tendo uma chance fantástica de recebermos esses ensinamentos aqui que a espiritualidade nos deixou. São 5 livros apenas. Aquele que quer aprender, começa pelo que é o Espiritismo. Porque quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, teve aquela dificuldade. O que é isso, afinal de contas, né? Então ele depois lançou o que é o Espiritismo para explicar o que era isso aqui. Que era uma doutrina nova, de renovação, que trazia os seus fundamentos das leis de Deus, que nada mais era do que a revivescência do que já vinha sendo apresentado para nós aqui na Terra. Então, a doutrina espírita tem um trabalho lindo, mas é importante que a gente se dedique a aprendê-la. A gente procure aprender e procure vivenciar. Não adianta a gente ficar somente na teoria. É difícil? Muito difícil. É fácil, né? Não. Nós somos espíritos ainda muito presos às coisas materiais. Você vê que a gente pede, a gente quer e quer obter. Mas pedir o quê? O que nós temos que pedir a Deus para realmente obter? E aí nós vamos partir para o nosso tema de hoje, né? Porque nós precisamos adquirir o nosso controle mental. Nós precisamos fazer uma limpeza na nossa mente. E não há um exercício para isso. Apenas a determinação de ser cuidadoso quanto às palavras que usamos para ativar o nosso cérebro. Então a gente quer pedir e a gente quer obter. Mas o que nós vamos pedir e obter, né? Essa reflexão apoiada, tá lá, no ensinamento trazido no capítulo 27 do livro do Evangelho de Allan Kardec, nos ensina que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pela transmissão de quê? Do pensamento. Por isso que eu quis abordar pensamento antes da gente entrar aqui no tema. Em comunicação com o ser a quem se dirige, a quem nós estamos mandando a nossa prece, levando a nossa prece, se é o nosso anjo de guarda, porque nós todos temos o nosso amigo espiritual. Nós não estamos aqui abandonados, gente. Cada um de nós tem o seu, e ele é bem mais evoluído do que nós, para poder nos auxiliar, porque se fosse do mesmo nível já ficaria mais difícil. Então ele é bem mais evoluído e está sempre pronto a quê? A nos auxiliar. Mas é importante que a gente peça essa ajuda. Eu pedi aí de novo. E a gente pede como? Pelo pensamento. Quando nós vamos para o nosso repouso noturno, ou ao amanhecer, quando nós voltamos para a matéria, vamos elevar a Deus o nosso pensamento e agradecer o dia que tivemos, cheio de tropeços, cheio de dificuldades, cheio de dúvida, não tem problema, cheio de pessoas amigas e pessoas não tão simpáticas, não é? É o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então a gente realmente tem que agradecer aquele aprendizado do dia. E quando nós vamos deitar, quando nós vamos repousar, e quando nós levantamos de manhã, agradecer à noite. Que
Se eu sonhei e não lembro, que eu possa ser auxiliado de alguma forma, que os amigos espirituais me envolvam, me amparem, me sustentem, porque eu sou um espírito ainda muito atrasado, eu preciso de ajuda. Ser realista, ser real, ser verdadeiro, né? Assim dirigido o pensamento por um ser qualquer na Terra ou no espaço, não importa, né? De encarnado para desencarnado, uma corrente fluídica se estabelece. A gente faz a conexão imediatamente entre um e outro. Plano de encarnado para encarnado ou de plano de encarnado para desencarnado, não importa, né? Transmitindo o pensamento. É assim que os espíritos se comunicam, transmitem suas inspirações e ouvem a prece que lhe é dirigida. Então, quando nós fazemos a nossa prece, existe essa conexão fluídica. Nós entramos em sintonia com os amigos espirituais que estão sempre prontos. Mas se a gente não pede, a gente não faz nada. A gente não quer saber de anjo de guarda. Ih, tem anjo de guarda nada, deixa pra lá. Ele nem me escuta. Escuta sim, mas é o pedir com vontade, com querer, com força, com otimismo. Sabedores que somos, que não estamos desamparados aqui na Terra. Nós não fomos colocados aqui nessa escola assim, vai e se vira. Não. Nós estamos... Gente, a verdadeira vida é lá. Aqui é só uma escola para gente. Já pararam para pensar? Nós todos mandamos os nossos filhos para o colégio para aprender, né? Isso aí é uma coisa muito pequena em relação à realidade com a gente. Nós viemos também aqui para a Terra, como os nossos filhos vão para o colégio ou foram para o colégio. Então a gente vem para cá, como filhos de Deus, nessa escola que é para a gente o quê? Essa terra para nós é o quê? Uma escola. É aqui que a gente aprende a se relacionar, aprende a se dominar, aprende a se conhecer. Nós precisamos nos conhecer. As nossas reações precisam ser avaliadas. Nós precisamos avaliar as nossas reações. A gente às vezes explode sem motivo. Às vezes a gente fala sem querer. Então isso tudo tem que ser analisado para que a gente possa realmente entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, né? Então, através dessa limpeza mental que nós precisamos fazer, nós vamos desembocar num bom pensamento dirigido ao nosso anjo de guarda, dirigido a Jesus, aos amigos espirituais. Todos nós temos os nossos parentes que já nos antecederam na grande viagem, né? A gente sabe que eles estão sempre muito próximos a nós. Então, pedir, né? Me ajuda, me dá uma mãozinha. Você que já está indo na experiência mais lá na frente, vamos continuar, né? Nessa luta aí, né? Esse poder da onda mental da oração está na intensidade do quê? Do pensamento. Pensamento edificante nobre, nas aspirações superiores que enviam mensagens de amor e fé. Está dando para entender? Ou eu estou truncando o assunto aqui não, né? A confiança, a constância, a persistência e a vontade na comunicação são fundamentais para a conexão e conseguir falar com o nosso destinatário. Se não rezar, se nós não elevarmos os nossos sentimentos através da prece, né, ficaremos incomunicáveis com o auxílio do céu. Então a gente não vai pedir ajuda, a gente não quer nada, vamos vivendo.
Estou apenas no planeta para curtir as benesses que a Terra me oferece. É assim que a gente pode pensar? Não. A gente não pode pensar assim. Nós estamos aqui sim para curtirmos o nosso aprendizado. Nós precisamos termos essa consciência, né? Porque a gente precisa fazer a conexão com os amigos espirituais que estão sempre prontinhos a nos auxiliar. Mas a gente precisa pedir ajuda, fazermos a nossa prece com fé, com vontade. Meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso dessa conexão, eu preciso me fortalecer. Aí as coisas vão acontecendo. Mas se a gente ficar apenas se lamentando, ai meu Deus, eu sou uma pessoa infeliz, eu sofro tanto, eu passo tanta dificuldade. Todo mundo no planeta passa por problema. Todo mundo passa por dificuldade. Não tem esse ou aquele, a não ser os grandes missionários, que já estiveram o seu processo de evolução concretizado. Então eles vêm com a tarefa de nos auxiliar. Nós temos muitos exemplos na Terra, que ainda é um planetinha de provas e expiações. É um planeta que está lá atrás. Saiu há pouquinho de uma etapa, está agora na de mundo primitivo, né? Agora já está no provas e expiações. E se nós fizermos por onde, porque depende da gente, vai entrar no de regeneração. Aqui não vai ainda imperar o mal. As coisas vão acontecendo paulatinamente. Não é de repente, não. 1 século, 2 séculos, 3 séculos, não sei. Pode demorar até muito mais. Vai depender de nós, população do planeta Terra. Então a gente precisa se esforçar muito. E o Espiritismo está aí, né, com a grande tarefa de nos auxiliar. Ele é uma grande alavanca que a espiritualidade nos ofertou para nos fortalecer, nos mostrar o caminho, para que nós possamos seguir com pés firmes, olhando para frente e para o alto, procurando nosso crescimento espiritual, né? Opa! A coisa aqui deu uma panezinha, mas eu trouxe impresso. Vai até aquilo lá entrar, tá vendo? Então, gente, é importantíssimo, né? A nossa estadia aqui na Terra. E a gente tem que valorizá-la. Não estou entendendo isso não, hein? Ah lá, foi. Nós temos aqui um pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, que eu quero passar para vocês, que é de muita importância. Olha lá, ele fala também do pensamento. O pensamento, portanto, vinculado a Deus, ao bem, ao amor, ao desejo sincero de ajudar. Eis a oração que todos podem e devem utilizar, a fim de que a felicidade se instale em definitivo nos corações. Deixa eu tirar isso daqui. Por isso que as formas e as fórmulas utilizadas para a oração se fazem secundárias. Nós não precisamos ter uma oração decorada, pensada. É falar, Senhor, eu estou aqui, preciso da sua ajuda. Quanto mais curtinha, mais carregada de emoção, essa prece vai atingir as culminâncias espirituais. Então, faça de mim instrumento, Senhor, da sua assistência, do seu amor. Aonde quer que eu esteja, que eu possa realmente estar procurando vivenciar tudo que eu tenho aprendido. E através desse exercício, a gente vai melhorando, a gente vai sendo amparado, né? Por isso que as formas e as fórmulas utilizadas para a oração se fazem secundárias, sendo indispensável, gente. Se a Sueli estivesse aqui, ela teria grifado isso em vermelho. Ela, né? Professora de português é fogo.
a intenção de quem está fazendo a prece, cujo propósito estimula o dínamo cerebral a liberar a onda psíquica vigorosa que lhe conduzirá à aspiração. Isso aí foi uma comunicação do Manuel Filomeno de Miranda, um espírito que está sempre, trazendo aí o seu recado para nós. Então, realmente, o pensamento é importantíssimo. Então, a gente tem que estar vigilante com os nossos pensamentos. Se a gente deixar a coisa acontecer, nós vamos nos dar mal. Na pergunta 659 de O Livro dos Espíritos, está lá, Kardec também se preocupou com isso, né? A prece é um ato de adoração? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece. Está lá, louvar, pedir e agradecer. Mas a gente só lembra do pedir. Nós ainda somos espíritos muito presos às coisas materiais. Deus sabe que nós somos ainda muito pequenos. Não vai nos jogar precipício abaixo, não. Ele sabe que nós temos o nosso tempo, mas nós temos que também louvar a Deus, esse Pai de amor e misericórdia que olha por todos nós. Pedir, sim. Nós somos ainda inferiores, nós precisamos muito de ajuda, nós temos que pedir muita ajuda. E não nos esqueçamos de agradecer. É importantíssimo agradecer. Às vezes a gente recebe as benesses e a gente esquece de agradecer. Não podemos. Temos que agradecer. Até mesmo as pedras de tropeço. Porque são os meios que, através do tropeção, a gente vai para frente. A gente é empurrado para frente. Queiramos ou não, de alguma forma, nós somos impulsionados a nos lançarmos para frente, né? Jesus, em sua jornada terrena, sempre orou para se comunicar com o Pai. Na transfiguração do Monte Tabor, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Naquele sublime momento apareceram Moisés e Elias. Então, deve ter sido um momento assim lindo, muito lindo, né? E Jesus, como espírito maior, espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, né? Logicamente que aqui tem, né, o romantismo, vamos colocar assim, né, de quem escreveu, mas realmente nessa transfiguração deve ter sido assim algo muito bonito, né? Essa passagem bíblica da transfiguração de Jesus ocorre no contexto de sua oração, que entra em comunicação com o Pai, passando-nos a mensagem de que a oração transfigura a nossa vida e ilumina o nosso ser. Nós não podemos nem avaliar. Nós, às vezes, não podemos avaliar as benesses que a prece nos traz. Gente, ela é importantíssima na nossa vida, porque nós estamos presos às coisas materiais. Nós vivemos o nosso dia atribulado, cheios de dificuldade. Então, nós precisamos ter aquele momento de introspecção e elevarmos os nossos sentimentos a Deus, mas elevar com vontade. Não pode ser da boca para fora.
é envolver coração, ação, tudo de bom que nós tivemos em nós, né? Em outra passagem, Jesus, diante de um espírito mau, que também ele enfrentou problemas, né? Que os discípulos não conseguiram expulsar, respondeu: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-me a mim. Depois de expulsar o espírito obsessor, os discípulos perguntaram: por que não o podemos nós expulsar? O que é que Jesus falou? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Não é jejum do corpo, não. Às vezes a gente pensa, vou jejuar para poder entrar em sintonia com os espíritos. Bom, não é jejum do corpo, não, é jejum dos pensamentos, da alma, dos sentimentos. Procurar realmente pensar coisas boas, saudáveis, não ficarmos nas mesmices, olhando só para o lado negativo da vida, não, né? Daí o poder da oração na cura. Então, quando nós queremos fazer alguma coisa boa, a gente tem que querer realmente. Nós temos que tirar lá do fundo de nós e passarmos para quem nós queremos auxiliar. É importante, gente. Na hora do passe, cada um que recebe o passe deve procurar vibrar junto com quem dirige a prece e também fazer a sua parte. Envolver quem estiver em casa, quem vocês sabem que está precisando, através do pensamento, levar o melhor, né? Porque realmente a gente tem muito poder. A gente não pode avaliar quão grande é esse nosso poder. Quando nós descobrirmos essa grandeza, nós vamos também operar milagres. Esse milagres aí é lógico que entre aspas, né? Que ninguém vai fazer milagres. Milagre seria uma derrogação da lei da natureza. Isso nós não vamos conseguir, mas nós vamos conseguir algo fantástico em favor das pessoas que nos cercam. Olha esse item aqui importantíssimo desse capítulo 27, ó. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa. Pois a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então não adianta, se a gente está achando que tem um monte de problema, né? Problema familiar ninguém tem. Eu sei que todo mundo aqui só tem coisas boas em casa, né? Então, a gente perdoar, pedir a Deus para que envolva aquele familiar. Com certeza nós vamos conseguir. Mas é importante que a gente faça a nossa parte, né? Deus nos deu razão e inteligência, sendo o ser humano livre para agir em uma ou noutra direção, cujos atos acarretam consequências do que fez ou não. Então a gente sempre tem que fazer uma avaliação, olhar para dentro, analisar, pensar, o que eu estou fazendo aqui na Terra, qual o problema que eu estou plantando para colher mais na frente. Então a gente tem que realmente fazer uma avaliação para que a gente possa se dar bem nessa nossa estadia aqui na Terra, né? Deixa eu acompanhar aqui, porque se der alguma treta ali, né? Em geral, o homem apenas vê o presente. Se o sofrimento é... Tá vendo? Ó. Eu acho que eu é que estou mexendo aqui, sabe? Vocês não ligam, não. Porque, olha, tá vendo, ó? De cá para frente. Deixa eu voltar aqui.
Opa! Em geral, o homem apenas vê o presente. Se o sofrimento é de utilidade para a nossa evolução, Deus nos deixará sofrer. Mas Deus deixa a gente sofrer assim, gente? O que Deus sempre nos concederá o quê? É confiança, coragem, paciência, resignação, assim como os meios para vencer as montanhas de dificuldades mediante elevadas sugestões dos bons espíritos. Eles estão sempre prontos da gente para falar com a gente. Mas o que nós precisamos fazer? Entrar em sintonia. Então aí está o mérito da nossa ação. Buscarmos a sintonia para que realmente a gente receba a ajuda que nós precisamos, né? E precisamos e muito, hein, gente? Precisamos e muito. Olha só, o que nós queremos aqui na Terra. Vocês já pararam para pensar? A gente quer alegria, a gente quer felicidade, a gente quer curtir as benesses da vida. Não é assim? Fala sério se não é assim. A gente quer isso, felicidade. E lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Céu e o Inferno, Kardec, como grande professor, grande pedagogo, ele perguntou: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? É o que a gente quer, né? Felicidade, tudo de bom, saúde boa, família tranquila e equilibrada, né? E os espíritos responderam: não. Curto e grosso, né? Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós não estamos num planeta evoluído, não. Aqui é prova ou expiação. Ou nós vamos provar que já estamos capazes, já fomos aprovados naquela matéria, ou nós vamos expiar os erros do passado. Prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os males e ser tão feliz quando se pode ser na Terra. Aí vocês vão falar assim: mas que chatice essa doutrina espírita. Está me despertando coisas que eu nunca quis pensar. Eu nunca quis saber disso, não. Eu estou aqui para curtir a minha vida aqui no planeta. Eu quero curtir meus filhos, meus netos, meu marido, minha esposa, meus pais. E a gente pensa assim: mas não é não. O planeta aqui é de provas e expiações. Então aqui nós estamos provando aquilo que nós já passamos e fomos aprovados. Ou estamos resgatando perante as leis de Deus. Deu para entender? Simples assim. Então a gente tem que ter esse pensamento e olhar para frente. Vamos agradecer cada amanhecer, cada anoitecer, como oportunidade fantástica que nós temos de estarmos na Terra, gente. É uma chance fantástica nós estarmos habitando um corpo. E esse corpo se expressa. Isso é muito lindo, né? Na 921, Kardec pergunta ainda: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? A gente sempre quer uma coisinha, né? Mesmo que seja pequena, mas a gente quer aproveitar alguma coisa. E os espíritos responderam, né? O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência
num plano grosseiro. A Terra é muito ainda atrasada, né? O homem, continua Kardec, os espíritos, né? O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, nós não vamos ficar aqui não, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente recebe aquela coisinha pequenininha no colo, aquele serzinho lindo, maravilhoso. Mas temos que ter certeza que aquele serzinho vai ter um momento de partida também. Quando? Não sabemos. Como também nós não sabemos quando nós vamos partir. Só sabemos de uma coisa: ninguém fica. Todos nós vamos desencarnar. Nós estamos num corpo, mas somos espíritos eternos e imortais. Fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial enorme de crescimento. Então nós só temos que agradecer a maravilha de estarmos na Terra, de estarmos aqui, né? Então o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Deu para entender o que eu falei ainda agora? Nós vamos embora. Todos nós, o mais novinho que tiver aqui, vai ter o seu momento de desencarne. Que nós não somos daqui. A nossa essência, a nossa vida é lá. Estamos aqui como os nossos filhos são encaminhados para as escolas, para as faculdades, mas depois não volta para casa? É assim lá também. Depois vão voltar. Nós vamos voltar. Nós vamos para a espiritualidade. E lá nós vamos rever os nossos que nos antecederam, fazer uma programação do retorno, se nos for permitido, e reencarnarmos. Normalmente nós reencarnamos no mesmo círculo familiar, a não ser quando, por uma exigência qualquer, nós queremos nascer lá no Canadá, lá para longe, quero ir para lá, quero ficar longe dos meus familiares. Aí, por cargas d'água, depois os nossos familiares vão lá passear e gostam e ficam. Então é assim, nós temos compromissos assumidos. Então a gente pode pensar o que quiser, mas as leis de Deus são perfeitas e elas estão sempre a olhar para nós. As leis são justas, não acontece por acaso não, né? Então o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma passagem rápida. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos. Quem prepara uma boa mala de viagem não vai ter problema, não é? Então, se ele fez um bom preparativo, se programou direitinho, vai ficar tranquilo. É o nosso caso. Nós nos comprometemos, quando reencarnamos, a fazer algumas tarefas aqui, algumas coisas aqui na Terra. Será que estamos fazendo? Será que estamos vivenciando o que nós nos comprometemos lá do outro lado? Então, isso tudo a gente tem que ficar pensando, né? Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequências, caímos, afinal, na desgraça. Então, a gente tem que ter certeza que a gente está aqui, para vivenciar a nossa vida e não perder tempo.
né? Na 922, Kardec também pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Nós sabemos disso, né? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E vem a resposta dos espíritos. Analisem bem, olha. Para a vida material, a posse do necessário. A gente sempre quer mais. Se tem um carro bom, eu quero mais um carro. Se eu tenho uma casa boa, eu quero uma na praia. Se eu tenho uma casa na praia, eu quero ir para um hotel lá na Conchinchina. Então a gente está sempre querendo mais, materialmente falando. Tá? Olha bem. A resposta importantíssima dos espíritos: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Resposta curtinha que os espíritos deram, né? Para a vida material, a posse do necessário. A gente não precisa de tantas coisas. Se eu tenho 2 pés, para que eu tenho que ter 10 pares de sapato? Normalmente a gente tem. O homem, nesse ponto, é mais sucinto, né? Um sapato social, né? Uma sandália boa para sair nos dias de calor, um outro sapato mais confortável para andar no passeio. Então, o homem é mais simples, mas a mulher, gente, nós temos que analisar isso, parar. A gente tem que parar, porque realmente não é necessário tanta coisa. Aí quando a gente abre assim, meu Deus, para que tanto sapato? Né? Então a gente tem que parar para analisar. E no Evangelho, para a gente já encerrar, né, porque nós já estamos quase sendo alcançados pela hora, no capítulo 5, a felicidade não é deste mundo. E numa comunicação aqui linda de François Nicolas Madeleine, diz o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Do mais rico ao mais pobre, se sente infeliz. A felicidade não foi feita para mim. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais para a felicidade. E digo mais, continua ele, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas, pois todos vemos pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente sua condição de ser. Se a morada terrestre está destinada a provas e expiações, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para o qual vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Quando nós olhamos para o céu à noite, estrelado, lindo, maravilhoso, né? Como agora deve começar umas noites cada vez mais lindas, a gente não avalia que lá longe, muito longe, temos outros planetas habitados como a Terra.
A gente nem para pensar isso. Será que está só aí no céu para nós admirarmos as belezas da noite? Não, meus queridos. Todo o universo que foi planejado, né, de uma forma linda, ele é habitado. Temos espíritos como nós aqui na Terra, habitando corpos lá também. Se o planeta é mais evoluído, o corpo é mais leve, mais etéreo. Mas se é pior que a Terra, é mais bruto, como a Terra esteve lá atrás. Então a gente vê, né, que a beleza, a grandeza desse Deus de amor e misericórdia é fantástica. Então, quando nós observarmos o céu, assim, quem estará também observando a terra lá longe? Como nós estamos aqui a observar, né? Vocês lá longe. Então é lindo, isso tudo é muito lindo, a natureza é perfeita. E continuando, né? Eita nós. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente, porque nos progressos realizados, podeis deduzir facilmente os progressos futuros. Nós estamos vendo como que está a passos largos o progresso. Progresso material, sim. Progresso material. A tecnologia está vindo aí acabando com muitas coisas. Gente, isso é a inteligência do ser humano, isso é fantástico, isso é lindo, isso é muito bonito. Essa inteligência artificial agora que está em voga, quem entende disso aí, vai observar isso aí lá na frente, como que isso vai acelerar esse progresso material. Mas nós precisamos nos preocupar com o progresso moral, né? Então, para concluirmos aqui, né? A terra não vai ser sempre penitenciária, porque aqui agora nós ficamos presos ao corpo. Nós temos que ficar aqui, né? Não, certamente, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Esta é a tarefa da doutrina espírita, chamar-nos a atenção que estamos aqui de passagem. Nós não vamos ficar aqui, nós vamos retornar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Que nós todos tenhamos essa consciência, que nós saibamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o que os amigos espirituais estão sempre a nos chamar a atenção. Cada um de vocês é um filho amado. Cada um de vocês é um querido desse Pai de amor e misericórdia. Nós não estamos aqui abandonados aqui na terra. Tenham a certeza disso, meus amigos. Nós estamos aqui para crescermos, para evoluirmos e para dar graças a Deus pela oportunidade magnífica que estamos tendo de estarmos neste corpo. Corpo com problemas, corpo com doenças, com deficiências, não importa. Mas este é o veículo que nós temos para utilizarmos enquanto caminhamos por esses caminhos tortuosos aqui da terra. Cada um de vocês, meus queridos, é um filho amado. Tenham a certeza disso. Nós não estamos aqui largados, não. Nós temos um amigo espiritual e ele está sempre a nos falar ao coração. Mas é importante que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não nos fechemos, não nos enclausuremos neste corpo que para nós aqui na terra é apenas
apenas um veículo de crescimento. Que Deus nos abençoe mais esta tarde, que nós possamos continuar com essa vontade de crescer, de aprender, de evoluir, porque já fomos atingidos pela hora. Eu teria mais um pouquinho para falar sobre o céu e o inferno e também sobre... mas tá bom. Deu para falar bastante, né? Eu acho que vocês estão com o ouvido bem cansados lá, né? Mas foi ótimo, eu agradeço a oportunidade do aprendizado, que cada um de nós possa se esforçar, gente. Vamos nos esforçar mesmo, é difícil. Não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil. Meu Deus, é difícil, mas estamos tendo a chance. Nós temos que agradecer esse aprendizado. Como é bom nós estarmos nesse corpo, nesta reunião, nesse encontro fraterno aqui. Isso é muito grandioso, gente. E nós só temos a agradecer. Muita paz a todos nós.